Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma gravação do nosso podcast Obras Inteligentes. Hoje a gente está aqui com a Jaqueline. Ela é especialista em certificação do ISO 9000, PBQPH, e ela vai compartilhar um pouco com a gente sobre esse universo da certificação, qualidade de obra, vai contar as experiências dela. Então, Jaqueline, seja muito bem-vinda e se Muito apresenta obrigada. para o nosso público, conta um pouco da tua história, né, como foi essa jornada de chegar, né, a ser uma certificadora ali, nesse processo de qualidade. Sempre é um desafio gigantesco, né, em toda a empresa. Então, fica à vontade. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Jairo. Para mim é um prazer estar aqui, né, com vocês nesse podcast que o nome já eleva a estima, né, de quem participa e de quem ouve. Então é um privilégio estar nesse meio. Eu sou Jaqueline Amâncio, sou consultora, especialista em sistema de gestão da qualidade e produtividade, auditora líder na ISO 9001, 14001, 45001. E hoje, eu costumo falar que hoje eu estou muito feliz, me sinto realizada na profissão que eu escolhi, né? Mas nem sempre foi assim. Eu iniciei a minha graduação em Engenharia Civil em 2012, aqui em São Luís, inclusive. Fiz o primeiro ano aqui. Naquela época, uma menina escolhi Engenharia Civil por eliminação. Não me identificava muito Sim. com medicina, meu irmão já estava cursando Direito, e eu falei assim, gosto de exatas, vou escolher Engenharia Civil. Estava em dúvida entre arquitetura e engenharia, olha só como eu Geralmente conhecia as pouco. mulheres vão para arquitetura, né? Mas aí decidi trilhar ali pela Engenharia Civil. No primeiro ano eu lembro que não gostei muito, logo tinha adaptação aqui, né, com cidade grande também, da era do interior, enfim. Mas, já que eu tinha escolhido ali o caminho, né, eu decidi mergulhar de cabeça e comecei em paralelo com a graduação de Engenharia Civil também o curso de AutoCAD, Certo. no Senai, um curso muito bom, inclusive, que me abriu portas para o meu primeiro estágio. Eu costumo falar que a gente sempre deve começar antes de estar pronto, né? Então, eu comecei a estagiar no terceiro período já da graduação. Tinha muito essa ânsia de conhecer na prática o que a gente estava vendo na graduação, né? Comecei a estagiar, então, em uma obra. Era uma obra vertical, um edifício residencial, a partir do terceiro período ali. E tinha uma peculiaridade nessa obra, que é cada apartamento era modificado a gosto do condômino. Então você pode imaginar o cenário. Nossa, loucura. As built do lado do vento, o que foi um prato cheio para quem tinha acabado de fazer o curso de AutoCAD, né? Então eu comecei estagiando. Nessa época era estágio não remunerado. Hoje em dia acho que quase ninguém quer fazer estágio não remunerado, mas eu queria estar ali para aprender, Sim. né? Em 3 meses eu fui efetivada. E aí eu fui convidada para trabalhar no escritório, então como cadista, continuei nessa área de projetos, né? E fiquei nessa construtora, onde eu tive ali os meus primeiros passos, né, no canteiro e esse contato mesmo com a profissão, durante mais ou menos 3 anos, né? Mas faltava alguma coisa, eu comecei a sentir falta de algum desafio, alguma coisa que continuasse alimentando, né, esse meu desejo por aprender coisas novas e, enfim, eu sentia que faltava alguma coisa. E aí foi quando eu decidi participar de um processo seletivo para estágio, novamente, na Suzano. Começou Né? tudo de novo. Exato. Eu acho engraçado quando a gente é jovem, essa coragem que a gente tem, né, de começar, recomeçar, e acho isso muito bacana. Inclusive, para quem está começando, né, na área, a minha dica é essa: mergulha de cabeça, experimenta, vai atrás. E até importante, né? Até para você se encontrar, né? Exato. Esse universo, né, da engenharia, ela tem várias áreas. Então você pode trabalhar com projetos, você pode trabalhar com obra, com planejamento, orçamento, qualidade. E é muito importante você encontrar o que você gosta de fazer. Exato. E eu sempre digo muito isso, né? O sucesso está muito relacionado, o sucesso na profissão, muito relacionado ao amor e a paixão que a gente tem pelo que a gente faz. Sim. É muito frustrante, às vezes, você ter que passar 20, 30, 40 anos se sentindo obrigado a fazer algo.
Então, o sucesso está muito relacionado a isso, né? Você todo dia fazer algo realmente que você tenha paixão, isso que motiva a acordar, motiva também, né, a enxergar uma segunda-feira igual uma sexta-feira. Acho que isso é importante, né? A gente poder amar o que a gente faz toda a diferença nas nossas vidas. Total, né? Total diferença. E eu estava em busca disso, dessa paixão dentro da profissão que eu exercesse. E aí foi por conta disso comecei na Suzano, que para quem não conhece, ela é líder mundial, né? É a maior produtora de celulose mundial. Só que eu fiz o processo para engenharia, área de projetos, que era a área que eu já estava confortável, né? Ali dentro das experiências que eu tinha. Mas nesse processo de seleção de estágio, tinha um gestor de gestão de pessoas, da área de gestão de pessoas, que falou, olha, eu sei que você está formando em engenharia civil, você quer seguir nessa direção, você se candidatou para esse segmento, mas a gente identificou em você um perfil para gestão de pessoas e a gente tem uma vaga nessa área. Você aceita? Eu que estava ali doida para começar na indústria, uma indústria enorme, né? A planta fabril da Suzano é Imperatriz, é incrível, né? Claro que aceitei. E ali eu comecei como estágio, com recrutamento, treinamento, desenvolvimento de pessoas, porque o gestão de pessoas, o departamento, ele também é repartido, né? Tem a parte de departamento pessoal, tem a parte de infraestrutura. Eu fiquei justamente, eu gosto de acreditar que não é por obra do acaso, mas por obra do divino, na área que eu realmente gostei muito, né? Treinamento e desenvolvimento. Então, ali eu fiquei mais 3 anos, entre estágio e o período de efetivada, que quando terminou o estágio, eu fui efetivada. Mas, novamente, eu sentia uma falta, porque estava muito longe da minha área de formação. Imagina, eu estava fazendo engenharia civil, vi uma coisa na faculdade e outra diferente no dia a dia de trabalho. Então, dali um tempo depois, eu decidi participar de um novo processo seletivo em uma construtora, né, voltando para a minha área, que por obra do divino era em gestão da qualidade, né? Eu não acredito que foi acaso, mas assim, na época eu não tinha muitas pretensões nessa área. Mas quando eu comecei, foi a promoção mais rápida que eu recebi, porque 2 meses o engenheiro que estava liderando o projeto pediu desligamento e eu assumi a posição liderando a implementação da ISO 9001 e PBQPH. Eu que não tinha experiência nenhuma na área. Que desafio, hein? Muito. E o projeto estava atrasado, olha o cenário. O projeto estava atrasado, era de 12 meses e estava no 6º mês, mais ou menos. E estava assim, era a 3ª consultoria que a empresa contratava. Nossa. Então, tinha documentação da primeira, tinha documentação da segunda e tinha documentação dessa 3ª consultoria que eles estavam fazendo e eu seria o interlocutor dentro da empresa. E daí ninguém sabia muito bem, tinha começado uma outra pessoa sendo interlocutor, que era do RH, e não tinha dado match. E aí, enfim, ninguém sabia muito bem qual era o seu papel dentro da empresa. Governança, problema de governança. Exato. E daí, quando eu iniciei ali, eu falei, não, gostei. De cara eu já senti que ali eu unia, foi o clique que eu precisava. Sim. Então ali eu unia o meu conhecimento de construção civil, o meu conhecimento de gestão de pessoas, de treinamento e o meu TCC, por coincidência, não, por obra divina, tinha sido em ferramentas da qualidade. Então eu falei, gostei. Tem tudo a ver. E daí, já que eu estou agora, né, liderando aqui esse processo, vou fazer uma pós em gestão da qualidade e produtividade. Foi ali que eu comecei a fazer minha especialização. Então, uma coisa que eu falei ontem, inclusive, num treinamento, numa empresa que eu atendo, quem tiver a oportunidade de estudar na área que trabalha, fazer uma pós, fazer uma especialização, um curso profissionalizante, faça, é uma experiência maravilhosa. Porque na graduação eu não tive, nos últimos anos eu não tive essa experiência. Então eu estudava uma coisa e aplicava outra no dia a dia, né? Gestão de pessoas e estudava engenharia civil. Quando eu comecei a liderar esse projeto e fazer a pós-graduação em gestão da qualidade, foi ótimo. Foi prazeroso, porque eu consegui aplicar aquilo que eu estava estudando. E muitas vezes também, assim, hoje, a faculdade, ela
muitas delas estão formando o básico ali, né? Você vai sair muito com o conceitual só, não tem prática, né? Não, tem certas coisas que não aprofunda, né? Então, Exato. você tem uma cadeira de orçamento ali que você tem uma cadeira de orçamento, você não aprende a fazer orçamento, você aprende a teoria do orçamento. Você tem a cadeira de planejamento, você não aprende a fazer planejamento, você aprende a teoria, né? E quando você vai para um após, você vai se especializar ali, você entra no detalhe, né? É uma oportunidade de você aperfeiçoar melhor, né? Uma visão que muitas pessoas não têm, eu acho curioso, é que medicina, você sabe que para se especializar, você vai fazer ali a sua residência, né? Sim. Então, um clínico geral, ele não vai tentar ser oftalmologista de cara, ele vai fazer a especialização. Então, na engenharia civil, eu costumo dizer que é o mesmo, você sai um generalista, você tem que, se você quiser atender, nichar, né, se especializar em algo, você vai precisar, né, buscar essa formação. Foi o que eu fiz, né, ali. E recomendo muito para quem está começando. Então, foi ali que eu comecei e o projeto foi assim muito desafiador, como você pode imaginar, estava atrasado, sim, ninguém sabia muito bem o que fazer. Era uma construtora de pequeno, médio porte, então não tinha organograma muito bem estabelecido, né? Mas eu consegui trazer essa clareza, né? O que precisava ser feito. Então, por exemplo, exemplo prático, o técnico de segurança. Eu coloquei ali por processo quem que seriam os líderes, e aí lá o técnico de segurança teria que apresentar o DDS, teria que ser responsável ali pelo checklist de NR18, teria que ficar atento quanto à ficha de distribuição e controle de EPIs. Então, ó, isso aqui é o que está sob a sua responsabilidade. Para você ter ideia, o pessoal não tinha clareza nem sobre isso, sabe? Começou a fazer ali as matrizes de responsabilidade de cada setor, de cada pessoa, né? Que é importante. Muitas vezes essa falta de governança acaba fazendo com que as pessoas trabalhem ali sem muito direcionamento, né? Às vezes não é nem falta de esforço, é falta de esforço direcionado, né? Sim. Então, quando a gente trouxe essa clareza para a equipe, e um ponto muito, a gente vai se aprofundar nisso depois, mas um ponto, sim, que faz muita diferença, o envolvimento da alta liderança, da alta direção. Porque a alta direção estava muito envolvida, né? Todo o alinhamento que a gente tinha com a equipe, ela estava presente, e aí a gente tinha muito claro o que cada um precisava entregar, e se não entregava, ficava muito claro quem que estava deixando de entregar. Eu costumo, nas nossas consultorias, a gente faz também, dizer muito sobre essa questão da governança. Às vezes a gente chega numa empresa e os líderes estão reclamando muito que as pessoas não entregam, né? Às vezes, mas tem muita gente que não entrega resultado. E muitas vezes a gente vai aprofundar e não está claro para as pessoas quais são seus entregáveis. Exato. Não, ou seja, às vezes a falta de direcionamento faz com que as pessoas estejam trabalhando ali no que elas acham que é prioridade e não que de fato é prioridade para a empresa. Né? Então, essa governança e o processo do sistema da qualidade, ele ajuda muito a deixar isso claro, né? Porque durante o processo ali da certificação, exatamente, você vai ter que fazer esse direcionamento, né? Você vai ter que construir ali o que cada setor faz, o que cada função vai fazer. Então, isso é muito importante para essa governança e principalmente para o resultado da empresa como um todo, porque isso faz com que a eficiência da gestão ela aumente, né, dentro do processo. Né? Exatamente. Então, a gente obteve sucesso, né, na implementação, na certificação em ISO 9001 e PBQPH, né? E fomos para a auditoria de certificação, tivemos 0 não conformidade. Show. Então teve churrasco de comemoração. Melhor parte. Tem que ter. Foi a primeira empresa que eu certifiquei, foi a primeira auditoria que eu dá aquele friozinho na barriga, exato, né? E eu era a responsável, eu não estava só respondendo por um processo, eu era responsável, né, por organizar ali todo o sistema. Então foi muito satisfatório, foi muito gratificante. Depois eu fui convidada, essa empresa que prestou a consultoria no último ano, eles me convidaram para trabalhar como consultora, e aí eu saí um pouquinho do meu nicho de construção civil e comecei a atender diversos segmentos, porque eu era consultora de ISO 9001 e PBQPH. Eu sei que foi uma das maiores do Brasil, né? Exato, exato. Teve um ano, inclusive, que ela foi responsável por 25% das certificações em PBQPH no Brasil. Então, assim, é uma quantidade incrível de clientes, assim, e de segmentos diferentes. Acho que
foi isso que mais foi desafiador para mim ali nessa experiência. Porque eu atendi, por exemplo, clínica veterinária, eu atendi escola de aviação, né? A maioria dos clientes eram construtoras, porque é a minha área de especialização. Sim. Mas eu atendi outros segmentos também. Então, foi uma escola incrível. Eu atendi mais de 160 empresas durante esse período. Então, a gente começa a identificar os padrões, né? O que é muito parecido ali, no que precisa melhorar, qual cliente vai chegar até o final da trilha de certificação, né? Aquele que entra muito preocupado com o prazo, geralmente não segue até o final. Então, então ele quer botar a carroça na frente dos bois, né? E esse processo ele tem que seguir um rito, senão não funciona, né? Exatamente. Então, aprendi bastante e comecei a enxergar algumas dores ali dos meus clientes que não eram atendidas nessa consultoria, né? Então, eu queria um atendimento mais próximo, mais personalizado, né? E aí foi onde eu tomei a decisão de empreender, né? E ter a minha empresa de consultoria no modelo híbrido, onde tem esse atendimento online, que eu já fazia na empresa anterior, junto com um atendimento também presencial, mais próximo, e com um sistema de gestão personalizado, entendendo as nuances de cada empresa. E hoje tu atende o Brasil inteiro? Hoje eu atendo o Brasil inteiro. Quem quiser certificar com você, quiser ter esse trabalho, você consegue atender em qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Só uma diferença que é muito importante, que eu costumo falar que o processo de certificação é parecido com o processo de habilitação, quando você vai tirar a habilitação. Sim. Então, como eu sou a consultora, né? Então, eu sou a autoescola. Eu te oriento ali durante o processo. Mas a certificadora é uma empresa que você contrata lá no final e ela vai te dar a recomendação para certificar. Mas, quem quiser implementar o sistema de gestão, né, e chegar nessa certificação, eu acompanho até depois do fim, né? Eu costumo falar que depois da certificação, ali é só... é o começo, né? O começo do sistema de gestão. Excelente, pessoal. E quem está assistindo a gente, fica no final, até o final, que a Jaqueline vai passar o contato dela. Então, quem tiver interesse em fazer essa certificação, fazer esse trabalho, a Jaqueline é uma das melhores do Brasil e ela vai poder ajudar você nesse processo. Isso aí, a gente vai trazer mais detalhes também de prazo, são perguntas que sempre surgem, então a gente vai entrar nesses detalhes também. Excelente. Jaqueline, mas no final das contas, o que significa uma empresa certificada no ISO 9000? Perfeito. Eu recebo muito essa pergunta de amigos, inclusive, né? O que é a ISO 9001, né? O que é a ISO, né? Sim. Então, começando uma definição técnica, depois eu vou simplificar. Porque de tanto responder essa pergunta, eu percebi que respondendo de forma técnica, quase ninguém pega no primeiro momento. Então, a ISO 9001, ela é uma NBR, para quem é da engenharia já vai pegar, né? Então, ela é uma norma brasileira, né, registrada. Na verdade, ela ganha essa roupagem aqui no Brasil, mas ela é uma norma de reconhecimento internacional. E aí, para ser regulamentada no Brasil, ela ganha a roupagem de NBR. Mas eu gosto muito de enfatizar isso, porque eu já atendi clientes, inclusive, que tinham unidades fora do Brasil. E é uma norma que tem um reconhecimento muito forte lá fora também. Então, ela é uma norma regulamentadora, né, que estabelece requisitos, critérios, para uma empresa que quer certificar ou implementar, né, um sistema de gestão da qualidade com foco na satisfação do seu cliente. Essa é a explicação técnica. Não, excelente. Essa explicação é muito boa, muito fácil de entender, porque no final das contas você fala de requisito. Exato. Né? Então, o que é qualidade? Muitas pessoas às vezes acham que qualidade é o quê? É a diferença entre um piso mais barato e um piso mais caro. Eu estou comprando um piso de R$100. Porra, eu estou com mais qualidade. Então, assim, quando a gente fala de qualidade, qualidade é requisito. Então, eu posso muito bem ter um projeto do faixa 1, né, que é uma das menores faixas, a menor faixa do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e eu posso ter lá um piso que vai custar R$25. Então, e posso ter um outro projeto, em outro empreendimento, que o piso é R$100. O que é qualidade aqui? Qualidade é o requisito. Se lá no teu projeto do Minha Casa Minha Vida faixa 1,
tem lá um piso 30 por 30 que tem que ser assentado, tudo numa junta que é X, né, no nivelamento tal. A qualidade é o produto entregue, o atendimento dos requisitos de qualidade daquele serviço. Você pode muito bem ter um serviço, o qual o piso cerâmico é R$25 e tá o requisito de qualidade 100%, ter um de R$100 o metro quadrado, o piso, e o requisito de qualidade não está atendendo porque o piso foi mal colocado. Está desnivelado. E está desnivelado. Então, a qualidade, muitas pessoas às vezes confundem essa questão de preço, de valor. Na verdade, a qualidade, quando a gente está falando aqui de controle, gestão de qualidade e normas técnicas, nós estamos falando de quê? De requisitos. Exato. Atendimento a requisitos estabelecidos. Por isso que dentro da ficha de verificação, né, ela tem um requisito, né? Que é o você tem que atender o requisito, sim ou não. É o cara crachá, como eu costumo dizer. Atende ou não atende, né? E das ferramentas que a gente utiliza, inclusive, na implementação, é a análise dos requisitos do cliente, inclusive. Porque qualidade, como você bem falou, e é uma definição dos gurus da qualidade também, sim, é atendimento ao requisito do cliente, né? Porque no sistema de gestão da qualidade, como eu mencionei anteriormente, o foco é a satisfação do cliente. Então, né, você vai estar sempre olhando para o requisito dele. Então, o atendimento ao requisito do cliente vai ser o direcionador ali, né, do seu sistema de gestão. E dentro das normas técnicas, né? Dentre quais, para a construção civil ali, Jaqueline, é mais importante dentro desse universo da construção civil? Fala um pouquinho para a gente sobre a importância de cada uma delas. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito, né, e aí é uma questão, eu estava fazendo até um curso esses dias, né? E aí o professor ele estava dizendo, eu gosto muito da ISO 45001. Eu falei, a minha preferidinha, a minha queridinha é a 9001. Então a gente vai ter esses favoritos, né, dentro da nossa atuação. Mas assim, brincadeiras à parte, o que eu sempre recomendo para início de uma implementação, né, de um sistema de gestão? ISO 9001. Por quê? Porque a ISO 9001 ela é o espelho do PMQPH, que é o foco da maioria das construtoras que querem, inclusive, construir no segmento residencial. Para participar do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um requisito, né, da Caixa Econômica Federal, porque é um selo de qualidade, né, para a Caixa, que eu estou contratando uma construtora que tem um sistema de gestão da qualidade. Imagina, a Caixa Econômica ela não é especialista em construção de obras, né? É uma instituição financeira. Então, ela precisa ter uma garantia, né, uma segurança de que ela vai contratar uma construtora que é faixa preta naquilo que faz, né? Jaqueline, e para quem não entende muito sobre isso, essa diferença, ISO 9001, PBQPH, tá dentro uma coisa da outra, são coisas separadas, como é que funciona isso? Vamos lá, eu costumo falar que o PBQPH ele é o primo brasileiro da ISO 9001. A ISO, como eu falei, ela é internacional, né? O PBQPH ele é específico para construtoras, é o Programa Brasileiro, né, de Produtividade e Qualidade Habitacional. Então, ele é específico para a construtora, diferente da ISO 9001, e ele é brasileiro, né? Então, diferente da ISO 9001 também, que é internacional. Mas os requisitos são os mesmos, né? Então, por exemplo, o requisito de número 4, contexto da organização, onde a ISO, eu falo que ela é um manualzinho ali do que a empresa precisa ter, né, para ter esse sistema de gestão. Então, ela fala que a empresa ela precisa, no seu requisito 4, precisa ter o planejamento estratégico. Então, esse requisito também vai ser o mesmo requisito do PBQPH, é o espelho, os requisitos são os mesmos. Mas eu posso, por exemplo, ter um PBQPH sem ter uma ISO 9001? Pode. Aí vai ser uma decisão estratégica da organização. Mas eu sempre recomendo certificar nos dois, porque o trabalho que você vai ter, né, a padronização de processos, o treinamento da equipe, definição de lideranças, vai ser o mesmo. Então, você certifica lá no final, a auditoria pode ser a mesma, inclusive, e você certifica lá no final nos dois, porque se você participar, porventura, de uma licitação que também solicite a ISO 9001, você já vai ter os dois certificados. Excelente. E por onde que a gente começa?
Boa pergunta. Então, eu cheguei a mencionar a 14.001 e a 45.001. Sim. Tem muitas construtoras que têm o SGI, que é o Sistema de Gestão Integrado. Né? A ISO 9001 ela é o SGQ, né? Que é específico da qualidade. A 14.001, o personagem principal é o meio ambiente, e a 45.001, o personagem principal é o colaborador, é um sistema de gestão de segurança, voltado para a segurança. Então, tem empresas que vão ter o SGI, mas eu recomendo sempre iniciar pelo sistema de gestão da qualidade, porque você vai ter ali requisitos que eles são unificados, são integrados através do anexo SL, e aí, depois que você certificar na ISO 9001 e PBQPH, você já vai estar atendendo ali 90% da 14.001 e da 45.001. Então, fica muito mais fácil depois trilhar esse caminho para ir para o SGI. Jaqueline, vamos lá. Muitas empresas, às vezes, têm essa necessidade de entrar para fazer uma certificação, muitas vezes porque ela vai construir ali pelo Minha Casa Minha Vida, precisa do PBQPH, precisa da certificação para ter a liberação dos financiamentos, né? Por outro lado, a gente percebe às vezes que existem empresas que têm a certificação, que têm o selo, né? Mas que têm muitos problemas, né? De retrabalho. A gente vê, né, muitas construtoras que têm muito problema de pós-obra, né? Inclusive algumas acionadas judicialmente. No final das contas, né, essa certificação, investir nisso, é burocracia ou realmente isso traz eficiência para dentro do canteiro de obra, traz eficiência para a construtora? Né? Porque a gente percebe, às vezes, construtoras que têm a cultura, aprofundam ali, realmente você percebe, você entra no canteiro, você já percebe que ali tem qualidade, ali tem uma cultura de um ambiente diferente, né? Em outros lugares já não. Mas fala pela tua experiência, que você tem essa bagagem, conhece, né, esse processo a fundo das empresas, então fala aí um pouquinho pra gente sobre isso. Perfeito. Então, essa pergunta, né, ISO, excesso de burocracia ou algo estratégico para a organização, né? Ela é muito pertinente. E eu escuto muito ela enquanto consultora, inclusive. No começo, eu até me incomodava, começava a defender ali o porquê da implementação. Agora já nem me abala mais, né? Quando fala que é burocracia. Mas as pessoas ainda confundem muito, né? ISO com excesso de papel, né? Aquela pilha de procedimento que depois volta para a gaveta, né? Então, as pessoas ainda confundem, e eu acredito que seja por falta de conhecimento do que é de fato a ISO 9001 ou um sistema de gestão, né? Então, o que eu sempre digo? O sistema de gestão, ele precisa começar, e aí, já falando um pouco do meu método de consultoria, né? Ele precisa começar com um diagnóstico, né, da empresa, porque assim ele vai ser ajustado, personalizado para a estratégia, para a necessidade real da empresa. Só assim ele deixa de ser papel, formulário e passa a ser uma ferramenta de gestão realmente dentro da organização. Então, eu já ouvi falar, né, por exemplo, a ISO não é para minha empresa, né, não, a ISO para empresa grande, ou, enfim, não é estratégica para a gente, enfim. Mas eu costumo falar que toda empresa onde o líder sente que precisa fazer tudo sozinho, ou que precisa estar cobrando no pé para as coisas acontecerem, ou que acha que a equipe percebe que a equipe está sempre ocupada, mas não sabe exatamente com o quê, né? Toda empresa que tem essas questões ou que quer organizar, que sente que para crescer precisa padronizar os seus processos, deve, né, eu arrisco dizer que deve implementar a ISO 9001. Por quê? A ISO, eu sou apaixonada pela norma, sem exageros, mas ela não fala nada além do básico. Né? Eu tenho um case engraçado de uma empresa, não era uma construtora, era uma empresa de software, né? Que ela tinha inclusive unidade fora, em Nova York. E aí elas implementaram num tempo recorde, inclusive.
né? E aí, no final, o interlocutor, ele falou assim para mim, já certificamos, eu pensei que ia ser mais difícil. Não é conto de consultora, tá? Eu vi do interlocutor, fiquei até surpresa, né? Sim. Ele falou assim, achei que ia ser mais difícil, foi mais fácil do que eu imaginava. Porque eles tinham mais controles do Sim. que realmente era solicitado pela ISO, porque ela pede o básico. Sim, né? Sim. Ela pede que a construtora tenha um cronograma, que você tenha os treinamentos de segurança da sua equipe, que você tenha definido ali um planejamento estratégico para o seu ano, que você tenha definido quais são os processos e os responsáveis por cada processo, né? Então, toda empresa que quiser ter isso, ela deve começar pela ISO. E, na verdade, isso é um básico que a empresa tem que ter. Exato. Né? Qualquer empresa que trabalha de forma profissional, ela tem que ter isso. Então, muitas vezes, assim, para certificar, são coisas que ela já provavelmente faz. Você só vai tornar aquilo um padrão, né? Tornar aquilo um procedimento Exato. Dentro da empresa, porque às vezes eles fazem, mas não tem isso ainda documentado, né? Então, você vai entrar para documentar. Isso ajuda muito, principalmente, às vezes, a gente, fazendo consultoria nas empresas, percebe o quê? Que muitas vezes você tem um processo rodando porque aquelas pessoas já trabalham um certo tempo junto, todo mundo conhece os processos e aí assim, flui. Tira uma dessas pessoas, coloca uma pessoa nova. Cara, parece que a empresa vira uma bagunça ali naquele setor. Por quê? Porque aquela pessoa muitas vezes, quando você não tem a documentação, você tirou aquela pessoa, você tirou o conhecimento e você acaba perdendo aquilo tudo porque aquela pessoa levou isso com ela. Então, documentar vai garantir que esse processo ele fique dentro da empresa. Exatamente. Porque a próxima pessoa que entrar, se ela tiver tudo aquilo documentado, ela vai ler, ela vai entender como funciona. Né? Então, assim, mais do que ser uma mera burocracia, não, isso vai ajudar para a eficiência da empresa, para a continuidade, né? Então isso é importante. Claro, e aí o meu papel enquanto consultora é justamente mostrar para a empresa isso, que a ISO ela não é só um conjunto de documentos, ferramentas, formulários para ser mostrado em auditoria. Né? Então, fazer esse trabalho de capacitação das pessoas, né, para que elas entendam o que está sendo feito e o porquê elas estão fazendo aquilo, para que a ISO seja estratégica e não só burocracia, e trazer as pessoas para junto, para construir junto esse sistema de gestão para que ele tenha a cara da organização de fato. E é o que a ISO chama de informação documentada, né? Que não pode acontecer, e é o que mais tem, as informações estarem só na cabeça das pessoas. Sim. Porque aquela informação é da organização, ela não deve ir junto com as pessoas, né? Então, a gente precisa documentar. E tem uma frase que eu gosto muito, que é, precisou falar 2 vezes? Escreva. Né? Então, tudo tem que estar documentado para que a gente consiga essa padronização e, consequentemente, aumentar a eficiência, né? Das atividades, dos processos. Exato, até porque assim, se aquele conhecimento está na cabeça daquela pessoa, se ela entra de férias, quem responde? Exatamente. Né? E a gente, quanto empresa de tecnologia, né, a gente tem as nossas ferramentas de controle da qualidade. Né? Então, você está falando hoje sobre a parte do papel, né, do controle no papel. Hoje, a maioria dos nossos clientes que utilizam as nossas ferramentas já documenta tudo de forma digital. Né? Então, lá atrás, quando eu comecei minha carreira, há quase 20 anos atrás, a gente entrava às vezes na empresa que ia falar de qualidade e tal, do processo, que já era certificado, você entrava, tinha aqueles arquivos, né, com várias pastas. Caixas. Quando você vai procurar alguma coisa, cadê o treinamento de fulano? Vai pegar uma dentro da caixa, aquilo ali. Empoeirada. Empoeirada, né? Muitas vezes desgastada pelo tempo. E hoje, dentro da plataforma Mentor, você já consegue controlar tudo isso de forma digital. E o importante, né, que algumas dessas documentações, elas vencem. Sim. E às vezes está lá dentro do arquivo, quem que vai ficar abrindo para ver que aquela documentação vai vencer? Ou você tem um arquivo no Excel, né, para controlar isso, que muitas vezes é o que as empresas têm, Sim. mas na plataforma fica mais fácil, mais simples. Com certeza. Porque tá ali, a plataforma já te notifica que venceu,
né? Então fica mais fácil de controlar, você não precisa mais ter aquela papelada toda, né? O digital, ele funciona bem para isso, né? Sim, um cliente que certificou a primeira vez, né, implementou, fizeram a auditoria de certificação, a direção já me falou, já que para o próximo ano, o nosso desafio vai ser digitalizar, não quero mais papel. Então, por quê? Isso você vai falar melhor do que eu, mas isso traz uma análise, uma inteligência de dados muito maior, né? Porque você implementa ali uma FVS, uma ficha de verificação de serviço. Beleza, você faz a verificação de todos os seus serviços e aí você consegue trazer uma régua de qualidade, né, um padrão ali para todas as atividades. Mas lá no final, você quer saber em quais atividades você teve desvio, teve uma não conformidade, você vai ter que olhar FVS por FVS, imagina isso dentro de uma obra. Papel, ninguém, Exato. quase ninguém olha, né? Para gerar o seu indicador. Se você tem isso em sistema, né, você tem a inteligência de dados, né? Então você tem isso muito mais automatizado, a informação fica muito mais fluida e bem distribuída. Isso, e assim, dentro da Mentor hoje, a gente vai um pouquinho além disso, que é conseguir integrar produção, qualidade, planejamento, porque também tem algumas ferramentas de controle de qualidade que elas são ferramentas que acabam ficando isoladas dentro da companhia. O que eu falo isolada? É que você tem uma ferramenta de controle de qualidade, que você vai lá e faz a FVS nela, mas ela não conversa com a produção, ela não conversa com o planejamento. Então, muitas vezes, aquilo acaba também ficando em desuso dentro da companhia. Né? O que a gente fez na Mentor foi conectar o setor de produção com o setor de qualidade, com o setor de planejamento. Então, tudo isso está integrado. Qual o benefício disso? É que, uma vez que a produção ela apontou que, por exemplo, uma determinada equipe vai iniciar um serviço, a qualidade já sabe. Porque uma das grandes dificuldades que a gente tem dentro do canteiro, implementamos as FVS, vamos começar a controlar. Muitas vezes a produção está lá na frente e a qualidade muitas vezes está procurando aonde que foi executado o serviço para ela poder ir inspecionar. Muitas vezes já está o serviço anterior, já foi executado outro por cima dele, você não consegue mais nem inspecionar o que passou. Né? Então, dentro da Mentor hoje, uma vez que você conecta a produção, as equipes que fez, você consegue carregar todo esse histórico. Perfeito. E aí você consegue ter o índice de não conformidade por encarregado, por equipe, por local, por item de inspeção, por FVS. Ou seja, a quantidade de informação, né, que você consegue trabalhar. Porque muitas vezes você pode ter muitas não conformidades em um item específico de inspeção, né? E você não está conseguindo visualizar. Está mascarado às vezes. Se está no papel, você não consegue ver que aquilo é um problema, né? Então, quando você começa a tratar qualidade de forma inteligente, digitalizando esse processo, você começa de fato jogar um outro nível de gestão da qualidade, né? Porque você começa a trabalhar a inteligência da qualidade do processo, né? E eu percebo isso muito nas empresas que eu atendo, porque assim, o sistema de gestão, ele é ajustável a cada empresa. Sim. Sempre falo isso, né? Porque ele não fala o como você vai fazer. A sua FVS, ela pode ser papel, ela pode ser Excel, ela pode ser em um sistema digitalizado. Ela fala o que precisa ser feito, sim, o controle, mas ela não fala o como, né? E aí é onde a gente entra ali, enquanto consultoria, entendendo qual que vai ser a melhor ferramenta. Mas eu percebo, assim, uma facilidade, né, muito grande nos clientes que já fazem uso de algum sistema, né? Porque ele já tem o controle de estoque, ele já faz o pedido de compra, ele já faz a FVS. Então, ele já atende vários requisitos na obra e ele nem sabe que aqueles requisitos são os requisitos necessários para o sistema de gestão da qualidade. Sim, e uma coisa que é importante, falando de ferramentas, né? Assim, qual ferramenta utilizar, qual que é a melhor? Sempre digo assim, a empresa ela tem o objetivo dela, né? E ela tem que saber selecionar a ferramenta
que atenda ao seu objetivo, né? Se o seu objetivo é integrar a produção, qualidade, controlar para saber qual é a equipe, né? Nesse nível de detalhes, você tem que buscar uma ferramenta que de fato vai te entregar isso. Se você quiser controlar ali a qualidade, começar pelo básico, de repente só controlar FVS, aí é outro cenário. Então as empresas elas precisam definir o objetivo para selecionar a ferramenta, que aí eu vejo Exatamente. que às vezes acontece muito falha nesse processo também de definir o requisito para contratar, né? Mas faz parte também do processo. Jaqueline, e dentro de um processo de implementação, saindo do zero, quanto tempo médio para uma empresa certificar dentro da ISO 9001, PBQPH? Como que funciona? É uma das perguntas que eu mais escuto, né? Quanto tempo leva? Então, isso não está padronizado em norma, tá? Mas é a metodologia que eu adotei para minha consultoria de implementar em 12 meses, que é a implementação sustentável, que eu chamo, né? Então, você faz ali toda a adequação do seu sistema ao atendimento dos requisitos. Você primeiro vai entender os requisitos, vai treinar as pessoas, aí sim você começa a monitorar para no 11º mês você passar por uma auditoria interna e no 12º mês a auditoria externa, que é a auditoria de certificação. Então, todo esse processo de implementação leva em média 12 meses. Já que dá para fazer em menos tempo? Dá. Já tive cliente que falou que foi fácil, inclusive, sim. Que eles certificaram em 6 meses, por exemplo. Não gosto nem de falar desse case, porque aí todo mundo chega... Quero fazer em 6 meses. Quero fazer em 6 meses. Olha, você vai ter que trabalhar dobrado à noite. E as pessoas não sabem qual a energia que vão gastar para fazer em 6 meses, né? Ou chegar com uma base muito boa, com o seu controle de estoque perfeito, né? Com o seu pedido de compra sendo feito certinho, FVS, DDS, tudo certinho, né? Já tem um dever de casa ali feito, dá para fazer em menos tempo. Mas já teve cliente que fez em mais tempo também, tá? Sim, sim. Então, isso varia muito, de acordo com os recursos, inclusive, que a empresa vai direcionar. Mas, se ela seguir a metodologia sugerida ali em consultoria, 12 meses é tempo suficiente. E com relação a custo? Sim, quanto é que custa implementar? É caro? É só para grande empresa? Cabe no bolso da pequena também? Como é que funciona? A resposta que todo auditor, todo consultor gosta de dar, depende, né? Os valores variam, né? Mas, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, cabe no bolso de toda empresa que tem o desejo de padronizar os seus processos. Então, hoje, falando de valores, isso varia de acordo com basicamente 3 critérios. A quantidade de pessoas que você tem na organização, sim, a quantidade de processos, né, que você vai definir dentro da organização e a quantidade de unidades que vão ser auditadas, né? Então, isso influencia bastante, até por conta da logística para visitar cada unidade, assim por diante. Mas dá para fazer isso numa faixa ali, com menos de 30 mil reais dá para fazer, inclusive porque hoje a gente tem até subsídios para isso, né? Sim, sim. Então, que muitas empresas não sabem, né? Mas dá para fazer com menos de 30 mil reais, contando consultoria, auditoria interna e auditoria de certificação. Até 49, 50, 70, aí o valor limite depende muito do porte da organização. Sim, sim, porque tem todo um contexto aí por trás. E essa questão do subsídio, como é que funciona essa questão de subsídio? Eu não sabia, como é que funciona? Então, a gente tem subsídios dentro do programa 5S, por exemplo, né, onde a empresa que tem o desejo de... São para vários serviços, inclusive, tá? Lean Manufacturing, produtividade... ISO 9001, a empresa que deseja fazer a implementação do sistema de gestão, ela pode me procurar ou procurar o programa 5S, que vai estar orientando ali como que ela pode, e quais são os critérios, né, se ela se enquadra nesse subsídio. Pô, legal. Muito bacana. Importante para algumas empresas que talvez, né, o investimento pode parecer um pouco alto, né? Eu sei que vale muito a pena, mas se tem essa possibilidade, busque entender como é que funciona, porque já é uma facilidade, né? E esse subsídio, ele é direcionado justamente para empresas pequenas. Então, talvez a empresa pequena ela vai ter mais facilidade do que uma grande empresa em certificar. Claro. Antigamente, assim, tinha muito isso, né? A ISO era pouco... não era tão popular, né? Não era tão difundida, as consultorias eram mais caras, mas hoje em dia tem muitas facilidades, tem auditoria online, tem a questão do subsídio, tem
treinamentos online que a gente pode estar fazendo, tudo isso para facilitar, né, o acesso a qualquer empresa que queira certificar. E a norma ela é muito democrática. Então, se é uma empresa, eu costumo falar, eu tenho um case que eu certifiquei uma empresa de 5 colaboradores. É uma construtora, tá? Sim. E um deles era o dono. Legal. Então, era muito pequeno, uma obra pequena, uma casa ali que estava certificando. O que a ISO vai pedir? Treinamento desses colaboradores, sim, dentre outras coisas. Se é uma empresa com 500 colaboradores, o que a norma vai pedir? Treinamento dos 500. Então, ela é muito democrática, ela vai se adaptando ao perfil da empresa, né? Excelente. Jaqueline, e uma empresa, antes de começar, ela vai contratar para começar. Uhum. O que ela precisa organizar antes de começar? Porque eu sei que, quero começar, mas muitas vezes eu não tenho o básico para começar. Tem que ter um start. Uhum. Né? O que a empresa precisa organizar para dar esse passo para começar a certificar? Tá. Eu costumo brincar assim, basta ter a vontade. É o primeiro, sim, requisito. Mas porque todo o restante eu gosto de ir conduzindo, eu prefiro que seja assim, inclusive, e conduzindo dentro da consultoria. Geralmente a gente precisa de um interlocutor, ou RD, o representante, sim, da direção, que vai ser ali, não é a pessoa que vai fazer tudo sozinho, tá? É importante deixar isso claro. Né, a ISO, o Sistema de Gestão da Qualidade, ele não vai ser responsabilidade de uma pessoa e nem tampouco de um departamento. Vai englobar todas as pessoas. Mas é importante ter aquele interlocutor, sim, que é aquela pessoa onde eu vou focar a comunicação, direcionar mais para ela a comunicação e ela vai disseminar, né, no comitê da qualidade, o comitê vai cascateando para todos os níveis, né? E aí a gente vai criando essa equipe autogerenciável. Então, é sempre bom ter um interlocutor, mas eu gosto de definir isso junto com a organização. Porque tem muita empresa que gosta de colocar o interlocutor, o diretor, e não funciona. Porque ele não tem tempo por dia a dia para estar lidando com a operação ali, né? É como você colocar o técnico dentro do campo para jogar, né? O técnico, sim, do time dentro do campo para jogar. Não dá certo. Não dá. Então, eu gosto de ir conduzindo essas escolhas, né? A gente precisa ter, se é uma construtora, a gente precisa ter registro do criativo, que é uma coisa que ela já precisa ter, sim, né? Então, eu falo que muitas exigências que eles descobrem na ISO 9001, na verdade, ele já tem essa obrigação, sim, né? Que é o controle tecnológico, sim, de concreto e tudo mais. Mas tudo isso a gente vai definindo dentro da consultoria. Então, uma pessoa que vai ser interlocutor ali não precisa ter dedicação exclusiva. Ela precisa dedicar, em média, 2 horas do dia para o projeto. Excelente. Jaqueline, e no processo de certificação, o que mais reprova? O que chega na hora H, o certificador vai lá chegar para fazer a auditoria, a tão esperada auditoria, né? Que todo mundo fica com o gelo na barriga. Já vi colaborador esquecer até o nome. Nossa senhora, realmente eu já passei por processo de auditoria, eu sei como é que é uma loucura no dia, né? Às vezes as pessoas têm a parte lá você sabe qual é o sistema de qualidade da empresa, a política da qualidade, qual é a política de qualidade da empresa. Todo treme. Mundo tem que decorar aquilo ali, né? Mas que assim, é um processo, não pode ser um processo decorado, né? Tem que fazer parte da cultura, exato, da empresa. Exatamente. Né? E eu sempre falo, não é para responder, não é para ter a política ali de coi salteado, né? É para falar dentro do seu entendimento, com suas palavras, o que é que você aplica da política no seu dia a dia. Então, por exemplo, a pessoa que limpa a empresa, ela pode falar que a gente sempre preza por receber bem o nosso cliente, sim, então eu sempre mantenho o ambiente limpo e organizado. Pronto, ela falou a política da qualidade. O que importa é ela entender, exato, a missão daquela empresa ali, né, que isso é importante. Mas então, o que mais reprova? O que mais reprova na auditoria? Voltando, né, na pergunta. Então, o que mais reprova? Vou até fazer uma brincadeira aqui, a desistência. As empresas, na verdade, não conseguem a certificação porque geralmente elas desistem antes desses 12 meses que eu te falei, né? Então, a persistência é muito importante nesse processo de implementação. Mas, respondendo de forma mais objetiva, sim, eu já fiz inclusive até um webinar, está no YouTube inclusive, sobre as principais não conformidades que aparecem. E aí o que é muito importante lembrar é que não conformidade ela não reprova, você pode ter não conformidade e ainda assim certificar.
Mas tem um limite? Tem um limite de não conformidades? Como é que funciona? Não tem. Aí que tá. Pode ser que uma não conformidade inviabilize a certificação naquele momento. Depende do tipo de não conformidade. Aí eu vou ter que entrar num parâmetro um pouco mais técnico, se me permite. Claro, Mas importante. a gente tem não conformidade maior e não conformidade menor. Então, se você tem uma não conformidade maior, que é o quê? Deixar de atender o requisito. Então, por exemplo, eu não fiz treinamento aqui para a minha equipe. Eu não tenho os treinamentos da minha equipe. É uma não conformidade maior. Como que você vai ter um sistema de gestão da qualidade Se não tem ninguém treinado. se não tem ninguém treinado? Eu não fiz controle da informação documentada. Eu não tenho os procedimentos por escrito. Está tudo na cabeça das pessoas. Então, peraí, não é um sistema de gestão. Sim. Aí, o que acontece? Reprova? Não, mas você vai precisar evidenciar que você ajustou aquele ponto ali para você poder passar por uma segunda auditoria e ter a certificação. Mas a gente não quer chegar nesse ponto, né? Então, por isso que a gente tem auditoria interna, que é como se fosse ali a prova da autoescola, é a última aula, né, do aluno ali antes da prova. Então, é o espelho, é exatamente o que vai acontecer na auditoria externa. E eu sempre recomendo 30 dias entre uma e outra, porque na auditoria interna, e eu sempre peço para o meu auditor interno ser mais rígido do que o externo, porque é onde a gente tem que encontrar toda e qualquer não conformidade, para que a gente vá para a externa bem tranquilo. Então, esses 30 dias é justamente o prazo necessário para eu fazer a adequação de toda não conformidade que possa vir a surgir. Não tem um prazo, não tem uma quantidade limite. Sim. Já tive empresa que teve 26 não conformidades, já tive empresa que teve só 3 não conformidades, já tive empresa que não teve nenhuma não conformidade na auditoria interna. Aí eu já falei assim, não, auditor, então você não fez o seu trabalho. Não fez o trabalho. O auditor, era pra ter. ele está ali, era para encontrar não conformidade. Eu gosto quando o auditor é rígido. Mas aí acontece também, o sistema estava todo ajustadinho, né? E aí eles foram para a auditoria de certificação também, 0 não conformidade. Então, não tem uma quantidade, né? Mas eu sempre falo que a gente vai mirar no 0, né? Então, ajustar tudo para você não ter nenhuma não conformidade. E eu, falando sobre a não conformidade menor, é a mais comum de acontecer, que é aquela que você deixou de atender parcialmente um requisito. Então, eu tenho o controle de informação documentada perfeita, mas eu esqueci, ali faltou, né, registrar o procedimento de compras. Não vai precisar de uma outra auditoria só para isso, né? Sim. O processo está rodando, mas teve algum, por exemplo, em algum momento algum não foi feito, por exemplo, seria isso? Eu tenho uma lista de procedimentos e eu deixei de citar o procedimento de compras nessa lista de procedimentos, que é o controle da informação documentada. Eu vou lá e incluo, entendeu? Sim. Então, depende muito da não conformidade, mas não tem um número que vá me reprovar na auditoria. Mas tem aquelas que sempre aparecem. Por incrível que pareça, a política da qualidade é uma. É o colaborador que não foi treinado na política, ou a política que está sem data em número de revisão, ou na política da qualidade tem que ter alguns compromissos. Sim. Se eu tenho um sistema de gestão da qualidade, quem que é o meu personagem principal? É o cliente. Então, eu tenho que ter um compromisso com a satisfação do meu cliente. Tem política que às vezes não está contemplando isso. Então, política sempre aparece em não conformidade. Outra coisa que aparece, ficha de EPI, por incrível que pareça, ASO aparece bastante em não conformidade, FVS, e aí é a mais crítica. Eu falo que é a mais crítica para uma obra porque é através da FVS que eu verifico a qualidade do meu produto final, que é a obra, né, para o meu cliente. Então, se eu não estou fazendo essa FVS, porque não basta só fazer, tem que fazer bem feito, né? Sim. Se eu não estou fazendo ali antes, durante e após a execução do serviço, ela não está cumprindo com a sua função. E a pior não conformidade que pode aparecer é a FVS está preenchida como se tivesse tudo aprovado, tinta Aí fresca. Chega lá Na obra, o serviço não tá executado. Tem uma não conformidade que não foi registrada. Porque aí fica evidente que o sistema de gestão ele não está rodando da forma que deveria. Alguns clientes nossos, eles implementam um processo que a gente, inclusive, sugere que seja feito dentro das companhias, que é assim, o setor de qualidade, ele tem as pessoas lá que fazem a inspeção, né, no dia a dia, mas é importante ter uma auditoria interna, um próprio setor de qualidade, ou se não tem um setor específico da matriz
que vai lá na obra fazer uma auditoria do que está sendo feito. Como se fosse ali o inspetor. Exato, porque o que a gente percebe, assim, quando a gente fala de controle, ninguém gosta de ser controlado, ninguém gosta de controlar, né? Você fala, eu gosto de controlar. Ninguém gosta, né? Porque o processo de controle, ele tem um desgaste, você vai gerar um desgaste, né? Tem uma energia ali investida nisso. Sim. Então, assim, você implementar um processo de controle, de inspeção, e deixar às vezes na mão das pessoas, sem fazer uma auditoria, isso eu falo que já, por mais que você já faça o processo, você pode estar correndo num risco de estar achando que está tudo bem e não está. A burocracia ela está sendo feita ali, está sendo preenchida. Mas se não tiver um ponto de controle que cara, vou pelo menos uma vez por mês, vou lá com o meu auditor na obra, um auditor interno da empresa. Já vi empresas que não tinham setor de qualidade, mas que uma obra auditava a outra, né? Como uma boa prática. Falou assim, olha, no final do mês uma obra vai auditar a outra ali para garantir que, claro, que não vai auditar a obra inteira, mas vai fazer a amostragem. Eu digo que isso funciona muito bem porque, no final das contas, assim, quando a gente sabe que o nosso trabalho ele vai ser auditado, alguém vai checar, vira uma chave. Né? A gente sabe, quando a gente vai fazer uma apresentação, né, para alguém, a gente tem um cuidado de fazer porque a gente vai mostrar o nosso trabalho. Então, assim, muitas vezes quando você está lá só preenchendo papel e sabe que ninguém vai ver isso ali, no final das contas, mas beleza, qual é, às vezes, a motivação em fazer uma coisa certinha, né? Já que é uma coisa que gera tanta energia. Então, é importante ter esse processo de check para garantir que o processo está rodando bem, né? É o PDCA, né? Tem que verificar e depois agir corretivamente, inclusive. Porque muitas empresas até planejam, executam muito bem, mas aí não monitora e muito menos age corretivamente sobre os desvios, né? Então, a ISO 9001, inclusive, os requisitos, eles são desenhados de acordo com o PDCA, que é para o ciclo se retroalimentar, né? E eu costumo falar que o tripé da boa gestão é justamente delegar, porque muitos donos têm esse senso, eu tenho um pouco também, que ninguém vai fazer tão bem feito quanto eu. A gente tem essa mania, mas ela é muito equivocada, né? Então, a gente tem que delegar para que a gente consiga focar a energia no que só a gente pode fazer, mas tem que treinar. Então, a gente bate muito nessa tecla dentro do sistema de gestão, porque não adianta só pedir para outra pessoa fazer, se não treinar mesmo como deve fazer, né? E treinar bem feito, fazer um bom treinamento e monitorar, né? Porque se não tiver o monitoramento, às vezes não é por má vontade, mas as pessoas, às vezes elas não têm a organização adequada da sua rotina, e aí vão deixar de fazer aquilo que é novo, né? O sistema de gestão. E é muito mais fácil fazer do que refazer. Exato. As pessoas, elas muitas vezes, assim, o que a gente percebe dentro de um processo, às vezes dentro da obra, é que está lá, às vezes as não conformidades, elas estão sendo registradas. Mas você vai pegar lá, muitas vezes de um processo, várias não conformidades que está lá 30 dias, 45 dias, 25 dias, e elas não foram tratadas. Inclusive dentro da Mentor, na ferramenta, quando você registra uma não conformidade, essa não conformidade, ela vai contabilizando ali um prazo. Legal. Um prazo de resolução. Tem um responsável? E tem um responsável. Bacana. Então, o que você consegue ter? Aí você começa a jogar outro tipo de jogo de controle da qualidade. Sobe o nível. Por quê? Você vai ter mapeado a não conformidade, o responsável e o prazo, né? Tanto quanto aquela não conformidade foi aberta. E muitas empresas já conseguem, né? Que faz parte do processo também no app, colocar a data que ela tem que ser resolvida. Então, por exemplo, algumas empresas padronizam assim, a não conformidade tem que ser resolvida em 5 dias, 3 dias, 2 dias. Você consegue colocar isso no app e você consegue controlar o teu tempo médio de resolução de não conformidade. Olha que indicador legal. Incrível. Né? Eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de trazer quando a gente fala de registro de não conformidade, a análise ali da causa raiz quando a gente está estudando uma não conformidade para tratá-la, que é o exemplo da poça d'água. Né? Imagina que tem uma poça d'água ali no escritório da sua empresa, né? E aí tem lá o funcionário que vai todos os dias e enxuga essa poça d'água, que são as não conformidades, aqueles problemas que vivem acontecendo.
Mas se você não estuda a causa raiz, você deixa de entender a origem desse problema, que pode ser inclusive uma goteira. Então, se você só enxugar, não vai resolver o problema. Você tem que ir lá e consertar o telhado, né? Você tem que agir na raiz do problema. E muitas vezes você só consegue chegar nessa raiz se você tiver uma metodologia para registrar e analisar essa não conformidade. Então, tem que ter ação imediata? Tem que ter. Não estou dizendo que você vai ficar analisando antes de corrigir um BO que já está acontecendo ali. Você tem que ir lá e enxugar a poça. Mas você também precisa investigar a causa raiz para agir na raiz do problema, senão ele volta. Exatamente, para eliminar definitivamente, né? E esse processo é importante. A gente já teve caso de uma obra que lá nessa obra estava tendo muito desplacamento e soncavo nas cerâmicas, né? E aí várias não conformidades registradas, e aí foi se estudar a causa raiz, porque que aquela era a principal não conformidade e recorrente. Qual que era? O processo da dupla colagem da cerâmica, ou seja, na hora do assentamento ele não estava fazendo o processo correto. Entendi. Né? Ou seja, isso estava fazendo com que acontecesse. Qual foi aí a solução do problema? Treinamento todas as equipes para que elas passassem a fazer o processo da forma correta. Perfeito. Ou seja, eliminou a causa do problema. E como que você vai identificar isso? Você até pode conseguir, mas Sim. é muito mais difícil, vai levar muito mais tempo se você não tiver essa metodologia e esses dados para te fornecer essa análise, né? Eu falo assim, encontrar o problema durante a obra, a não conformidade durante a obra, é sempre mais barato do que o pós-obra. Exato. Né? Porque imagina ter que trocar uma cerâmica que está ali com um soncavo, por exemplo, que vai desplacou no apartamento, por exemplo, do cliente, já está com móvel, você gera o desgaste, né, com o cliente, né, de ter que fazer um serviço com ele dentro, né? O cuidado, né, também, que a tua equipe de assistência vai ter um cuidado maior, porque você vai fazer um serviço, às vezes tem móvel lá, você tem que tomar cuidado para não sujar o móvel. O que muitas construtoras gastam com assistência pós-obra é uma dor latente, assim, para muitas construtoras, sobretudo de obras residenciais. Exatamente. E assim, a gestão de qualidade, ela justamente vem para isso, né? O PBQPH ele foi criado, inclusive, para trazer esse normativo para melhorar a eficiência das obras, né? Inclusive, você falou, descobrir o problema durante a obra sai mais barato. E tem um que sai ainda mais barato, é você descobrir ele antes da próxima obra e não deixar que esse erro volte a acontecer. Exatamente. Porque uma coisa que acontece muito dentro da empresa é quando não tem o sistema de gestão, cada colaborador faz uma coisa de um jeito. Então, às vezes, nessa obra, tinha alguns que estavam fazendo, né, a colagem da cerâmica correta, mas tem um que vai estar fazendo errado. Então, quando você traz um procedimento, né, padronizando como que deve ser feito e o treinamento no momento correto, porque também tem que fazer, tudo que merece ser feito merece ser bem feito, eu gosto dessa frase. Então tem que fazer um treinamento no momento correto, não adianta fazer 20 treinamentos em um dia só, o colaborador não vai lembrar. Então, quando você faz o treinamento correto, monitora, acompanha, registra, é muito mais fácil você identificar e até antecipar a solução, né? Exatamente. E assim, eu defendo e sugiro para as empresas que a gente presta consultoria que seja implementado o comitê de qualidade. Perfeito. Né? Eu uso esse termo também. Isso é muito importante, né? Porque o que acontece? Às vezes a companhia está tendo lá 2, 3, 4, 5 obras. Às vezes está acontecendo o problema na obra A. Aquela obra A já conseguiu encontrar qual é a causa raiz e ela já conseguiu adotar uma solução para aquela causa raiz. A ideia do comitê é que você reúna todas as obras, as principais stakeholders da obra ali, né? O encarregado, o mestre, o engenheiro, o técnico de qualidade, o técnico de produção. É uma reunião, geralmente ali de 1h30, 2 horas, né, no mês, onde você traz todas as não conformidades ali, as principais não conformidades, né? Depende se for muito, ainda vai dar para tratar todas, mas as principais não conformidades, as que impactam mais no custo, as que impactam mais na qualidade da obra, para tratar no comitê. Perfeito. Porque essa troca de experiência, assim, cara, um problema pode não ter acontecido na minha obra ainda,
mas eu vou aprender pelo exemplo. Se eu sei que aquilo aconteceu naquela outra obra, eu vou cuidar para que não aconteça aqui na minha. Perfeito. Então, esse comitê, ele funciona muito bem, né? Ele faz com que a eficiência realmente aconteça dentro dos canteiros de obra. Sim, eu também sempre... As duas primeiras etapas quando eu vou atender uma nova empresa é diagnóstico com a alta direção, porque aí você já garante comprometimento da alta direção, você garante o alinhamento com a estratégia da empresa, e ali eu defino o comitê e em seguida a reunião de kickoff com o comitê da qualidade, para que a gente consiga criar esse efeito cascata, porque aí a gente passa a informação para os líderes e os líderes vão desdobrando para todos os níveis até lá na obra. Não, isso é sensacional. E outra coisa também que é um insight legal, que assim, a gente tem muito cliente que trabalha com obra que paga produção, né? Tem o conceito lá de pagamento de prêmio de produção. Sim. E dentro da plataforma, inclusive, a gente consegue fazer esse apontamento da produção, das equipes. É bem legal. E isso integrado com a qualidade. Bacana. O que acontece, então? Quando a gente leva a qualidade para esse nível, a equipe sabe que ela vai fazer o serviço, vai fazer a produção, mas que a qualidade vai vir atrás inspecionando, e se a qualidade reprovar, aquele prêmio de produção daquele serviço que ele fez, que está não conforme, ele não vai ser liberado. Legal. Entendeu? Então, isso é legal. Por quê? Porque assim, não tem jeito, né? Eu sempre digo que a conscientização, ela é importante, mas tem algumas iniciativas que precisam ser implementadas para garantir que, além da conscientização, as pessoas elas estejam mais integradas no processo. Então, nesse caso específico, como você envolve ali um prêmio de produção, faz com que as pessoas, elas, além da conscientização, elas comprem melhor a ideia. Tem um mecanismo para ajudar nessa conscientização. Exatamente, que aí você vai trazer o conceito da meritocracia, Exato. né? Que é a meritocracia não só por produzir mais, mas produzir mais com mais qualidade. E é isso assim, quando você implementa isso, você muda o nível da construtora também. Sim. Inclusive tem alguns parceiros nossos que ele implementa, inclusive, esse indicador de qualidade e essa premiação até para o encarregado. Ah, bacana. Fala assim, olha, dos serviços que você gerencia, quantos vão ter não conformidade, quantos vão ter... No final das contas, você vai ganhar um prêmio se tiver com não conformidade. Sim, e o mestre ele tem uma influência muito grande na equipe. Muitas vezes ele já trabalhou com aquela equipe em outras obras, então ele vai ter esse poder de influência muito grande, né, na equipe dele. Exatamente. Aí você quebra também um pouquinho do apadrinhamento que a gente Exato. sabe que às vezes existe, né? Sim. Que aí o mestre tem ali Ele um vai querer a melhor equipe agora, exatamente. independente. E aí faz com que você tenha ali uma gestão mais profissional. Jaqueline, mas onde é que mais pega, né? A gente falou aqui das não conformidades, da auditoria. Beleza, dentro de um processo de implantação, né, do sistema da qualidade, o que mais pega? Qual é a maior dificuldade das empresas, Jaqueline? Eu apontaria, olhando para o sistema de gestão como um todo, a falta de clareza. Para você ter ideia, trazendo esse conceito abstrato para algo mais prático. Eu já atendi uma empresa onde quando a gente fez o organograma, a gente viu ali que tinha a gerente, né? E sobre a gestão da gerente tinha ali 3 analistas. Mas na cabeça da gerente, ela não aceitava que ela deveria fazer a gestão dessas pessoas. Olha só, foi um caso que me marcou porque foi muito curioso, Sim. assim. Porque a gente estava falando de desdobramento de treinamento, de reportar, por exemplo, alguma coisa que a analista tiver, reportar para a gerente filtrar, tratar e passar para a alta direção, né? Esse conceito, né, do cascateamento das informações e tudo mais. E ela não queria assumir essa responsabilidade de ser responsável pela gestão desses analistas. Então, olha só, esse é um exemplo da falta de clareza dentro de muitas organizações, tá? E, infelizmente, por incrível que pareça, é uma questão comum a muitas empresas que chegam para certificar. Então, não tem clareza de quais são as atribuições, de quais são os processos, de quais são os departamentos, né, de qual que é o objetivo estratégico, quais são os entregáveis. Quem reporta quem. Quem reporta quem, que é um básico, assim. Então, a falta de clareza é um dos maiores desafios, mas também é o cenário para implementação. Eu costumo falar que, às vezes, quanto menor a empresa e quanto mais ela tiver nesse cenário caótico, mais necessidade ela tem do sistema de gestão.
Porque alguns clientes falam assim, a gente precisa primeiro organizar para depois implementar. Não, a implementação ela vai te ajudar justamente nessa organização. Vai começar a te fazer enxergar o que você não está vendo, né? Exatamente. E vai te forçar a arrumar o que às vezes tu tá até vendo, mas que tu, depois eu resolvo isso, né? Exato, ela vai te trazer um método para aquilo que muitas vezes você já quer fazer enquanto empresário, padronizar os seus processos, mas ela vai te trazer um método, qual que é a ordem, onde você ajeita primeiro, qual que é o próximo requisito, quais que são os departamentos, as atividades que você precisa olhar para ter esse sistema de gestão. Então, ela traz uma metodologia, né, para essa organização. Excelente. E essa certificação do PPQPH, do ISO 9001, ela é permanente? Boa pergunta. Eu, enquanto consultora, desejo que seja. Mas o certificado, ele tem uma duração, tem um prazo de validade de 3 anos. Eu costumo comparar a certificação com o casamento. Eu falo que quando você certifica, é como se você fosse ali no cartório e tem a certidão de casamento. Mas depois disso você precisa o quê? Manter, né? Adeus noivo, noivo, esposo, não, né? Você precisa manter o relacionamento ali, você precisa manter a certificação. Então, anualmente, você vai passar pela auditoria para fazer a manutenção do seu certificado. E no final desse ciclo de 3 anos, você faz a auditoria de recertificação, que ela vai ser uma auditoria mais abrangente. Tá? Mas isso não quer dizer que anualmente você não vai passar pelo processo de auditoria interna para ver se você está mantendo ali todos os processos, todas as rotinas que você estabeleceu. Jaqueline, e a gente percebe muitas vezes que uma empresa que certificou principalmente as novas, ela foi lá, fez todo um trabalho de 1 ano de certificação, né? Se doou naquele ano, certificou. A gente percebe às vezes que acaba, pô, agora eu certifiquei, né? Dá aquela descansada. E até falo assim, né, que é até o tema do nosso podcast hoje, né, que a certificação, ela não é um troféu. Exato. Ou seja, a qualidade, ela precisa ter continuidade. Exatamente. Mas, Jaqueline, como manter? Qual a dica que você pode dar para manter a continuidade da gestão da qualidade, né, dessa preocupação para se tornar uma cultura e não só uma burocracia na época da certificação? Então, isso acontece muito, tá? A gente tem até um nome, né, para isso, é a ressaca pós-auditoria. O que acontece? Geralmente, eu costumo falar que isso acontece mais no cenário em que a implementação não foi tão bem feita. É aquela implementação que não está alinhado com a estratégia da empresa, muitas vezes a alta direção ela não vai enxergar o valor por trás do sistema de gestão, porque é só um documento que não conversa com a rotina, ou as pessoas não foram envolvidas, ou ficou só no colo ali de uma pessoa, ou RD, ou de um departamento, e os outros estão alheios ao que está acontecendo. Então, são N fatores que pode ter influenciado para a sobrecarga ali em uma só pessoa, ou em um só departamento desse sistema de gestão, ou que não foi entendido o porquê de fazer aquilo, ou que não foi devidamente treinado. Enfim, não foi feita uma boa implementação. E aí, quando passa a auditoria, você faz o quê? Você respira, porque afinal de contas é insustentável daquela forma que está. É como se estivesse equilibrando vários pratos ao mesmo tempo. Uma hora você cansa e esses pratos vão cair, né? Tem que equilibrar até certificar. E muitas das vezes depois fala assim, agora que eu já equilibrei até aqui, deixa eu descansar um pouquinho. Cansou o braço. Mas, então, o que a gente faz para evitar que isso aconteça? É a implementação sustentável. Então, você vai treinar as pessoas para que, primeiro, esteja claro o porquê. Eu bato muito nessa tecla, mas é porque é o que realmente funciona. As pessoas elas precisam entender o que estão fazendo e aquilo precisa ser aderido à rotina dela. Né? Então, se preencher a FVS, vamos seguir nesse exemplo, né, da FVS, você precisa entender o porquê preenche, quem que é o responsável, quando que ele deve preencher, e entender que isso vai fazer parte da sua rotina, não para a certificação, mas para garantir a qualidade do serviço. Então, tirar esse fazer para apresentar para o auditor e fazer porque, né, vai contribuir para aumentar a qualidade, né, reduzir prazo, reduzir desperdícios. Então, sempre alinhar esse resultado com a estratégia da empresa, né, para que não aconteça. Porque, por incrível que pareça, acontece bastante. Eu costumo falar que certificar não é difícil. O difícil é manter. E mais do que manter o sistema de gestão, levar ele
para o nível de maturidade, né? Onde as pessoas fazem, não apenas, né, porque vão ser monitorados, inspecionados, mas porque estão comprometidos com aquilo que estão fazendo. Estão conscientes, né, de que Exato. aquilo faz parte da cultura da empresa, que tem que ser Exato. levado. Jaqueline, teve uma mudança recente na ISO 9001 para essa abordagem de cultura, desenvolvimento de pessoas. Teve alguma mudança recente? Teve, inclusive, quando você falou cultura da empresa, eu lembrei de mencionar, porque a ISO, o texto já foi aprovado, Sim. A última versão era de 2015, agora a gente vai ter uma versão de 2026, né, o ano atual, e esse texto ele já está aprovado, ele vai ser publicado ainda esse ano, e uma das principais mudanças que eu achei muito estratégica, inclusive, é o foco na cultura organizacional. Tem, inclusive, um case que eu gosto de trazer quando fala desse assunto de cultura organizacional, que eu trago na minha consultoria não desde de hoje, mas eu sempre já pontuava isso, que é o da Toshiba, uma empresa japonesa, né, que era certificada, que tinha auditorias, que tinha todos os processos bem padronizados, mas foi identificada uma manipulação de dados financeiros. Nossa. Foi um case repercutiu bastante na época. E aí, o comitê da ISO, né, levantou essa discussão. Até onde o sistema de gestão da qualidade vai? Qual que é a responsabilidade dele? Né? Porque, e aí, levantou-se uma reflexão muito importante, que é ter um sistema de gestão da qualidade não significa necessariamente ter uma cultura organizacional que sustente ele. O colaborador ser treinado e ter o procedimento não garante que ele vai tomar uma decisão ética quando ele estiver sob pressão ou quando tiver alguma eventualidade, uma situação propícia para o desvio, né? E o que garante isso? Uma cultura organizacional muito forte. E aí, por isso, inclusive, por isso que eu puxo a sardinha aí para o lado da ISO, né? Porque ela é muito estratégica. Então, ela fez uma revisão no texto para pontuar, né, mais forte essa questão da construção de uma cultura organizacional de qualidade, de excelência, voltada, inclusive, para esse comportamento ético, né? Porque tem uma frase muito, muito famosa, inclusive, que é: qualidade é aquilo que é feito quando ninguém está olhando, né? Eu gosto bastante dela. Então, esse é um dos principais pontos. Outro ponto, inclusive, que conversa muito com a Mentor, é a questão das novas tecnologias, inteligência artificial, né, tecnologias emergentes aí que a gente sabe que está revolucionando mais uma vez o mercado, né? Não obrigando as empresas a se adequarem, mas chamando a atenção, olha, o mundo está caminhando nessa direção aqui. Cenário, Coloque no seu cenário aí, no seu planejamento estratégico, olhe nessa direção. Esteja atento, né, para ver se tem alguma mudança aplicável aí no seu contexto. Não, exatamente. Inclusive, a gente está trabalhando numa inteligência artificial dentro da Mentor, legal. Que a gente vai ajudar ainda mais dentro desse processo de gestão, de análise de dados. A gente sabe o quanto é difícil gerar o dado, né? Mas a gente, ao longo dos anos, percebeu que o mais difícil depois que você gera o dado é analisar todos esses dados. Tem empresas, né, que tem muitos dados, muitos insights ali interessantes que ela pode usar para melhorar a operação, mas muitas vezes ele não é analisado, porque a quantidade de dados é gigantesca e às vezes você não tem energia nem braço para isso. Então, a nossa inteligência vai ajudar a analisar o que é importante. Né? Então, é aquela não conformidade que está se repetindo, que aconteceu na obra X com a obra B, e você cruzar isso e trazer como um insight interessante ali para a empresa. Então, a gente está indo nessa linha e vai ser bem importante esse lançamento. Sim. Jaqueline, agora fala para mim sobre você falou de alguns cases de sucesso, inclusive seu aí, mas fala agora de um caso de insucesso, de aprendizado, assim, de uma falha, de algo que ficou marcante como um aprendizado dentro esse processo aí de gestão da qualidade. Perfeito. Eu tenho um caso, inclusive, que não vou citar nomes por motivos óbvios, sim. Mas que eu lembro bastante nessa implementação híbrida, né? Na verdade, quando eu ainda fazia lá na outra empresa a certificação 100% digital.
você repassa muita informação e você audita por amostragem aquilo que a outra pessoa está te trazendo, está te dando retorno. Então, por exemplo, isso aqui é um FVS, sua empresa precisa implementar, isso aqui é um RDO, vamos mudar o exemplo, né? Isso aqui é um RDO, me manda dos últimos meses, né? Tem o treinamento, explica o que precisa ser feito, quem precisa fazer, quando, entrega a ferramenta e a pessoa devolve ali o preenchimento. Só que ficou centralizada em uma só pessoa e essa pessoa, não quero dizer que agiu por má fé, talvez até uma falta de visão do todo ali, né? Porque ela ia passar por auditoria, mas ela entregou, por exemplo, o RDO dos últimos meses e não fez mais para frente. Entregou meio que só para inglês, o famoso sistema de gestão para inglês ver, né? Entregou só para provar que tinha feito. Aí a gente passa para a próxima etapa. E assim ela foi, etapa por etapa, fazendo só... não era um sistema de gestão, era só uma amostragem para passar para a próxima etapa. Quando chegou na auditoria, cadê os outros RDOs? A rotina não estava implementada, o sistema de gestão não estava implementado. E aí foi necessário. Eu vou puxar na memória aqui agora, mas foi a única empresa que precisou passar por uma segunda auditoria interna. Não auditoria de certificação, mas uma segunda auditoria interna. Porque realmente tinha não conformidade maior, assim, a rodo. Então, ela não tinha implementado o sistema de gestão. Então, a gente passou a fazer monitoramentos mais periódicos. Então, mostrou o RDO lá desse mês, lá na frente a gente vai fazer a reunião de resultados e a gente vai analisar, não RDO por RDO, mas a gente vai analisar os dados dos últimos meses, para que a gente consiga ter um monitoramento mais próximo da realidade. Eu costumo chamar isso de check-in. Exato. Que é fazer as reuniões de checagem ali do que está sendo feito, do que foi feito, porque aí você consegue acelerar esse processo de aprendizado das pessoas, né? Porque muitas vezes aquela pessoa está implementando algo novo e se você não vai ali fazendo esse monitoramento de curto prazo, muitas vezes vai se perder aquele processo ali no tempo. Exato. Né? Então é bem importante isso. E às vezes são muitas coisas, então a pessoa vai para a próxima etapa aqui, esquece de olhar a anterior, né? Larga ali a anterior e ela vai perdendo o fio da meada. Então a gente precisa ter uma metodologia meio que a prova de bala, né? A prova de erro, assim, para ir monitorando mesmo bem de perto e às vezes até o double check, né? Verificar 2 vezes ali. Excelente. Os processos mais importantes, ter 2 pessoas que chequem. Isso é importantíssimo. Jaqueline, a gente está chegando ao final. Mas já? Né? Já. Olha só, passou tão rápido, né? Mas a gente vai estar chegando nos finalmente. Fala pra gente, assim, você dando aquele insight de ouro, né? Para aquela empresa que quer começar semana que vem, né? Qual seria a iniciativa, o passo que você diria para ela, olha, para você começar, comece por aqui, vai ser o mais importante para você, para que você tenha sucesso nessa jornada. Perfeito. Um dos principais pontos, e é justamente um dos principais pontos que a ISO começa também, então eu volto a falar, né? A ISO ela é muito estratégica, então ela sempre fala do comprometimento da alta direção, né? Ou alta liderança. Porque é dali que vai se desdobrar todo o restante. Então, eu sempre recomendo, e eu sempre faço assim na minha consultoria, ter um alinhamento muito próximo ali com o objetivo estratégico. Se não tiver, a gente desenha o planejamento estratégico da organização, para poder desenhar a política, para dali desenhar os procedimentos, para dali desenhar os formulários que vão verificar as rotinas, para que uma coisa seja alinhado e o fio da meada seja a estratégia da alta direção. Para que lá no final a gente enxergue, não, o sistema de gestão está cumprindo com o seu objetivo, que é o quê? Aumentar a padronização, aumentar a eficiência e a satisfação do cliente. Então, um fator que eu sempre vejo, assim, quando eu vejo a alta direção distante, não participa de nenhuma reunião, né, contratou, mas não está junto, não está acompanhando, é um fator de preocupação na consultoria, porque o comprometimento dela vai fazer total diferença. Que a melhor forma de liderar é pelo exemplo. Exato. Né? E quando o líder ele está envolvido ali dentro daquele processo, é importante que as pessoas entendem
o quanto aquilo é importante, né? Que às Exatamente. vezes contratou a consultoria, né? Disse que é importante, mas não participou de nenhum check-in, de nenhuma Exato. reunião. Então, às vezes, você acaba até desmotivando a equipe ali, porque a gente sabe quanta energia precisa ser gasta. Uhum. E muitas vezes o líder ele não está vivenciando aquilo ali. Então, muitas vezes num processo de certificação, qualquer coisa que você vai implementar novo numa empresa, vai exigir que as pessoas, às vezes, trabalhem 50% a mais, o dobro, porque ela precisa fazer o que estava fazendo e mais Aprender e fazer o fazer o outra coisa novo, né? nova. Então isso é bem importante. Sim, um exemplo prático aqui que eu lembrei da semana anterior, a gente faz muita reunião, né? Então, quando o diretor entrou na sala com a câmera aberta, a gente viu várias câmerazinhas abrindo, porque estavam fechadas. Sim. Então, assim, o exemplo ele arrasta, né? A palavra ela direciona, mas é o exemplo que realmente vai arrastar, e o exemplo da alta direção faz muita diferença nessa implementação. E mais um insight que eu daria é não se preocupar tanto com o prazo. Tem muitas empresas que querem, eu quero certificar para a semana que vem, estou participando de um processo aí que precisa, é o requisito, né, do PBQPH. Mas, se a gente entrar com essa mentalidade, a gente tende a atropelar etapas e não focar no resultado, né? O certificado ele vai ser a cereja do bolo, o reconhecimento. Mas o denso mesmo é tudo que a gente trabalhou antes de receber o certificado e para além do certificado, né? Então, uma coisa que foi uma virada de chave pessoal para mim foi quando eu comecei a não observar tanto o esforço que precisa ser empenhado nas coisas e comecei a observar mais o resultado das coisas. Um exemplo prático é a academia, né? Se você for olhar o esforço que você tem que fazer para ir para a academia, você vai acabar se desmotivando. Você tem que olhar o resultado, a saúde, longevidade, né? Poder brincar com seus filhos, com seus netos no futuro. Então, no sistema de gestão, eu costumo dizer que é a mesma coisa. Você tem que olhar lá na frente, visão de longo prazo, né? Excelente, excelente, Jaqueline. Olha que insight valioso, pessoal. Tenho certeza que quem ficou com a gente até agora entendeu bem, né, sobre esse processo de certificação. Foram bastante insights valiosos, vários deles. Esse do final aqui foi perfeito. Jaqueline, queria te agradecer pela tua participação. Imagina. Muito importante, né, contribuiu muito. Aprendi muito também no dia de hoje. É uma troca, né? É recíproco. Obrigado. E aí, Jaqueline, para quem nos assistiu até agora, que precisa certificar ou precisa fazer a manutenção da certificação, precisa desse apoio, né? Como é que a pessoa faz para te localizar? Fica à vontade para falar das tuas redes. Legal. Então, você me encontra através de e-mail, né? Acho que a gente pode deixar e-mail e telefone na descrição. Sim, vamos deixar. E você consegue me acompanhar também através do meu Instagram. Lá eu compartilho um pouco da rotina, um pouco dos bastidores, né? Então, você consegue acompanhar ali um pouco da rotina de empreender e também trago ali conteúdo técnico, né? Insights que eu considero valiosos para quem está passando aí por essa implementação, que é Jaqueline, bem brasileiro, né? J-A-Q-U-E, Jaqueline Amancio.sgq, né? De Sistema de Gestão da Qualidade, SGQ. Jaqueline Amancio.sgq. Excelente, gente. A gente vai deixar aqui os contatos da Jaqueline na descrição desse episódio no YouTube, tá? Também vamos deixar aqui o nosso site, também o nosso Instagram embaixo. Então, quem precisar desse trabalho de certificação, né, precisa de apoio nisso, a Jaqueline é nossa parceira e ela consegue te ajudar nisso. Quem precisar digitalizar o processo, aí é com a gente, aqui a Mentor, a gente vai te ajudar a fazer toda essa digitalização do teu processo de controle da produção, gestão da qualidade. Então a gente consegue apoiar nesses dois universos, né, trazendo a consultoria e a tecnologia junto ali de mãos dadas. E para quem não segue a gente ainda, segue a gente, ativa o sininho ali para quando novos episódios saírem, você ser o primeiro a ser acionado ali. Toda semana a gente está trazendo episódios novos, né? Então, seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa e até o próximo episódio. Muito bom. Excelente.